Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à live. Eu sou a Luísa, diretora de RH da Consultoria Hábitos, e hoje nós estamos aqui com a Feira de Profissões. Hoje a gente tem um convidado muito especial, direto da Suíça. Eu vou aguardar só mais um pouquinho para dar tempo da galera chegar e a gente já bate um papinho com ele, tá bom? Aproveitando, quem está chegando agora, caiu de paraquedas aqui na live, desde o dia 5 a gente está fazendo uma feira de profissões aqui no Instagram. Então todos os dias eu converso com um profissional de uma área diferente para ele compartilhar as experiências, o dia a dia, como é que é a prática mesmo da profissão. Para quem perdeu alguma live ou quiser rever, todas já estão disponíveis no nosso IGTV, tá bom? Vamos ver quem chegou aqui. O Fábio chegou. Nosso convidado também. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Vamos lá então. Eu vou chamar o nosso convidado, que é o Matias. Ele é suíço, mas fala português muito bem. E ele vai contar um pouquinho da experiência dele como jornalista aqui pra gente. Então, bora lá chamar o Matias. Vai guardar a conexão. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bom? E você, Matias? Tudo jóia, tudo bem. Aí é boa noite já, né? Que horas são aí? Boa noite, são 8 horas em ponto. Que legal. Como é que tá o tempo aí? Tá frio, tá escuro, tá quieto. O inverno tá chegando. É, né? Pessoas estão indo cedo para casa. E você tá em que cidade agora? Zurique. Zurique. Sim, tô até no meu trabalho, posso mostrar depois um pouco como tá um pouco por aqui na redação. Que legal, eu vou querer ver sim, que legal. Então vamos lá. Se apresenta então para o pessoal, conta um pouquinho de você, da sua formação, como é que você escolheu trabalhar com jornalismo. Bom, meu nome é Matias, tenho 34 anos, nasci em Basel, Basileia, uma cidade na Suíça, a terceira maior da Suíça. E hoje em dia moro em Zurique, maior cidade na Suíça. E foi engraçado porque sempre foi meu sonho de ser jornalista. E no início eu tinha muitas dúvidas se eu consigo ser jornalista, se isso até deu uns pulos do lado. Comecei a trabalhar como cozinheiro, fiz outras coisas, mas eu sempre sabia o que eu queria isso, porque eu sempre era muito curioso, sempre me interessava muito o que acontece no mundo, sempre queria falar também com as pessoas que estão nas posições importantes para fazer minhas perguntas pessoalmente. E comecei com meus 23 anos a trabalhar num rádio que eu não ganhei dinheiro, mas foi pela experiência mesmo. Eu pensei, nossa, tem gente que tá pago para isso, que recebe dinheiro para fazer isso. E depois eu estudei, fiz estágios e só uns 5 anos atrás, foi 5 anos, ou 4 anos atrás, recebi meu primeiro trabalho fixo numa emissora de TV de Basel. E lá trabalhei 3 anos e pouco como videojornalista. E ano passado me mudei para Zurique, porque aqui eles abriram a primeira televisão digital da Suíça, do maior jornal da Suíça, aqui com sede na Suíça. E hoje em dia sou videojornalista também e trabalho para eles, para o Jornal Blick. Legal. E como é que foi o seu processo de formação? Eu acho que é um pouquinho diferente, né, aqui do Brasil. Acho legal você contar para o pessoal como é que é a graduação, como é que vocês chamam aí, como é que funciona, quantos anos, como que é essa preparação aí para o mercado de trabalho? Bom, é graduação, são 3 anos para fazer um bachelor, mas jornalista não é um emprego que você precisa ter um documento, não é um emprego protegido. Todo mundo pode virar jornalista aqui. Aí você pode começar a trabalhar com seus 16 anos,
fazer um estágio e depois recebe um emprego e pode ir até ficando para sempre. Aí a maioria dos jornalistas dos mais velhos nem terminaram a faculdade. São essas pessoas que tipo estudaram um pouco de filosofia, um pouco de história, um pouco de alguma coisa, porque eles tinham muitos interesses e no final nunca terminaram nada, mas usaram os conhecimentos dos estudos, esse amplitude também de conhecimento na área de jornalismo. Mas com certeza tem diferentes jornais, se você quer, por exemplo, virar jornalista ambiental, daí é preciso que você tenha a formação adequada, seja na geologia, onde for. Ah, muito legal. E você fez Quando que você fez essa graduação aí? Que ano que foi que você se formou? Eu terminei, me formei em 2013. Comecei em Tá. 2010 e terminei em 2013. Uhum. E, e depois eu tinha que fazer estágios ainda. Porque no Brasil é assim que durante os estudos você faz o estágio, não é? Isso, você pode E fazer na, estágio. na Suíça ou em geral na Europa, acho, você não faz isso durante os seus estudos. Durante os seus estudos você faz um trabalho qualquer para ganhar dinheiro, seja trabalho no supermercado, trabalho no bar, trabalhar Tá. como vendedor de alguma coisa. Muitos são esses trabalhos mal pagos, mas dá para você se sustentar. Eu, por Uhum. exemplo, eu trabalho na caixa de supermercado durante meus estudos. E só Tá. depois da minha formação eu comecei a trabalhar num jornal bem pequenino, em Riehen, cidade da minha mãe, que comecei a fazer os primeiros artigos. Ah, entendi. Então aí não, durante a graduação não é comum ou não é permitido fazer o estágio na área? Não é permitido no sentido que você faz um estágio sempre. Tem essas pessoas, Tá. por exemplo, que trabalham já um ano antes, ou 2 anos antes, e depois vão para a faculdade estudar. E como eles já têm muita experiência, eles conseguem trabalhar uns dias ainda. Mas não assim que toda Uhum. manhã você faz um estágio e de noite você estuda. Isso aqui não tem. Aqui não tem estudo de noite. Ah, não tem curso noturno. Não tem. Interessante. E hoje como que é a sua rotina? Como é que é o seu dia a dia de trabalho? Quantas horas você trabalha? Bom, em geral, no meu contrato eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, assim, sem Uhum. pausas, Uhum. mas na realidade é sempre um pouco mais. Como esse jornal é nacional, eu sempre estou em outros lugares da Suíça e eu começo às vezes cedo da manhã, às vezes começo 5 horas da manhã, trabalho até umas 2, outro dia eu começo às 9 e termino às 6, ou eu começo só 2 da tarde e trabalho até 11. Isso é sempre diferente, mas é sempre importante que alguém está na disposição também de cobrir uma história, o que for que aconteça. Você faz entradas ao vivo ou só gravação? Como que funciona? Eu faço os dois. Tá. Significa, quando a ideia era sempre de mandar um repórter para cobrir alguma coisa ao vivo, mas como a Suíça é um país muito tranquilo, não aconteça tanta coisa para cobrir ao vivo que seja interessante. Entendeu? E no início a ideia era da gente ir para o exterior também, mas com essa pandemia isso foi impedido, infelizmente. E Ah, hoje em dia, por exemplo, eu vou numa reunião de imprensa do nosso governo, por exemplo, e depois eu vou falar ao vivo, o mais rápido possível, uhum. sobre o que eles falaram, por exemplo, ou fazer entrevistas e transmitir essas entrevistas ao vivo. Tá. E como é que funciona a equipe, assim, de jornalismo? Quem faz o quê? Quais são os cargos que tem? Acho legal também você contar para o pessoal essa parte. Pois no meu, por exemplo, a empresa onde eu trabalho é grande, né? Ela tem acho que uns, nem sei, 18 jornais, o quantos, no mundo todo. E Tá. aqui a marca principal é o Blick, que é um jornal. E eu trabalho pro TV digital, que é o Blick TV. E o Blick TV tem 48 pessoas que trabalham. E tem, tipo, 10 jornalistas que são repórteres, que eu sou repórter, tem uns 15 redatores,
que fazem redação dos gravações. Por exemplo, se Trump fala uma coisa, esse material não vem de nós, né? Porque não somos nós que estão lá nos Estados Unidos, isso vem do CNN, e eles vão cortar essa reportagem para também mostrar depois. Tem os apresentadores, que são 6, Anchorman, Anchorwoman, apresentadores do programa. Aí tem toda a parte da técnica, tem toda a parte dos produzentes, da produção, quem tem a responsabilidade. E tem a parte também do marketing, que são acho que 5 pessoas, que vêm novos formatos que a gente pode incluir, que trazem dinheiro. E tem um chefe, obviamente, que é o chefe redator. É um chefe só? É um chefe só. Tá. É um chefe e esse pessoal todo abaixo. Sim, exatamente. Tá. Mas, por exemplo, em cima de mim, primeiro vem os produtores. Tá. O meu supervisor é o produtor. Aí, se eu quero lançar uma história, por exemplo, eu falo com os produtores. E só depois, só se uma coisa grande aconteça, aí meu chefe e o chefe do jornal, eles se envolvam. Se, por exemplo, alguém quer te processar, que aconteceu faz 6 ou 7 semanas, um médico queria me processar. Aí chegou como se diz, um documento jurídico dizendo que ele quer mim e minha amiga, que ele quer nos processar. E aí, lógico, os chefes se envolveram. Ah, tá, entendi. Então vocês Sim. têm uma certa autonomia, né? Mas dependendo das situações, aí as lideranças precisam se envolver. É isso? Sim, exatamente. Sim, exatamente. Tá. E você tem liberdade para escolher sobre o que você quer falar no jornal? Ou isso Bastante. já vem uma pauta pronta? Os dois. Como o jornal escrito é o jornal principal, eles muitas vezes têm os temas. E como jornalista escrita, ele tem mais tempo para fazer telefonemas, para fazer investigações. Quem faz TV tem que ter presença, entendeu? Significa que eu vou ter que ir para os lugares para cobrir uma história, por exemplo. Entendeu? Aí eu preciso muito mais tempo. Isso significa que eu tenho menos tempo para investigação. Significa que quem faz a investigação principal são esses do jornal escrito. E a gente, às vezes, copia a história ou vê que eles têm e tenta fazer uma coisa a mais nessa história. E você comentou que esse é Blick, né, o nome? É Blick. Que é o formato digital e que tem pouco tempo, né, pelo que você... É Blick TV. A marca Blick já existe, faz muito tempo, sim. Tá. E como é que foi, assim, a aceitação do público desse formato digital? Como é que tem sido o feedback? O que você sente como jornalista Para nós, na mídia, a Covid foi a melhor coisa. Porque as pessoas ficaram durante o lockdown em casa e todo mundo assistiu. Então, isso para nós foi importante. Audiência boa. Sim. A audiência foi muito boa. Os números foram incríveis. Mais que 1,5 milhão de pessoas, às vezes, olhando. E o parte alemão da Suíça tem 5 milhões. Aí, tipo, 1/4 da população, às vezes, estava nós olhando. Estava no nosso portal. Legal. E você comentou que você está agora na redação, né? Exatamente. Você consegue fazer um tour aí, mostrar um pouquinho? Claro, consigo. Vamos lá, então. Vou ficar um pouco quieto porque as pessoas estão trabalhando. Tá bom. Eu vou virar aqui para vocês verem melhor. O pessoal que chegou depois, o Matias, ele é jornalista, tá? Ele é suíço, ele mora em Zurique. Ele tá contando um pouquinho como é que funciona a profissão dele de jornalista e agora ele vai mostrar a redação lá, o escritório onde ele trabalha. Então aqui são tipo lugares onde você pode ficar em paz, né? Se você precisa fazer telefonemas ou tem cliente, ou seja o quê. E como você pode ver agora, esse parte aqui é bem deserto, porque já é de noite. Ah, tá. Mas de dia fica cheio. Bastante gente aí. De dia fica cheio. Tá. Porque agora eles estão só fazendo a redação do jornal, né? Que chega amanhã.
Aqui são as novidades. Ó, bem bonito o escritório. Aqui Grande, né? é bastante gente. Bem grande o espaço. Acho que travou um pouquinho, mas deve voltar daqui a pouco. Galera que tá na live aí, aproveita para dar coraçãozinho. Assim o Instagram entrega esse conteúdo para mais pessoas. Tá vendo? Isso é que você vê O que e que é ela isso lê. aí? Isso é o que sai no jornal agora. Isso tá ao vivo. Ah, tá. Tá ao Sim. vivo. Tá vendo? Tá. E aí assim. A Aline falou, nossa, que legal. Estão gostando do tour. E ela tá lendo. São as Esse... câmeras. E aqui é Ah, esse nosso aí é o time. estúdio. Exatamente. É um estúdio Ah, dentro. muito bom. Ó, alguém tá perguntando qual que vai ser a manchete de amanhã aí. Já tem? Mas nem sei. Tá, Que então mais vamos. tem aí? Foi mais ou menos isso. Muito bom. Um cara E já tem mais reclamou que alguém eu aí? fiz. Quem que tá reclamando aí? Já reclamou por causa do barulho do lado do. Ah, É, que mais? Não, ah. foi isso, mas tem outros. Tem outros andares, que, por exemplo, tem um rádio. Que tem um rádio e. Que mais tem aqui dentro? Uhum. Tem outros jornais, que eu nem sei, que eu não conheço. É em cima. Ah, é um prédio comercial aí. Tem várias empresas aí dentro. Sim. Não, é só essa empresa. A empresa se chama Ringier, mas Ringier tem vários jornais e vários produtos Tá. de mídia. Ah, Também tem tá. um São vários rádio, jornais. Ok. sim. Ok. E embaixo tem um bar, e dentro desse bar eles fazem até as gravações de rádio. Ah, legal. E mais alguém aí na Isso. redação fala português ou só você? Não, mais alguém. Tem Uma mais das gente. apresentadoras fala português do Brasil também. Eu acho que ela Tá. passou um ano lá. Nem sei, para falar a verdade. Ela fala tantos idiomas, ela fala uns 7 idiomas. É incrível. Muito bom. E Acho que você já teve a oportunidade de cobrir alguma matéria em outro país? foi em janeiro, no Brexit, foi uma das primeiras coisas que eu podia fazer no exterior. Eu viajei para Hum, Londres e cobri o Brexit de lá ao vivo. E sim, até agora foi a única possibilidade, devido é, à Covid, pandemia, né? à pandemia, que dificulta as viagens, porque você nunca sabe como vai ser, mas também todos os jornais têm, não assim problemas, mas têm menos dinheiro por causa da crise econômica, tem menos pessoas fazendo propaganda, isso significa que também não tem dinheiro à toa para gastar. E quando você viaja para o Sim, exterior, isso é sempre caro, né? Tem os voos, tem os hotéis, e as despesas. verdade. E Mas, nesse mas vamos ver depois período. disso. Ah, com certeza vai voltar, né? Precisa voltar, normal. E esse período que você está trabalhando aí, de fato, como jornalista, qual foi o maior desafio que você teve? Boa pergunta. Tem vários desafios. Eu acho um grande desafio, assim, quando você vai falar com alguém que perdeu alguém próximo, né? Tem que fazer essas histórias. Não sei como tá aqui aí no Brasil, mas aqui na Suíça as pessoas não gostam muito de falar sobre coisas pessoais para mídia em geral. Não querem que a mídia venha aí e cobre as coisas. Mas a audiência gosta dessas histórias. Aí teve o caso uma vez que um cara foi numa festa e voltou com uma menina para casa e foi tipo 100 metros da festa para casa dele, ou 200. E ele tava no moto e por sei lá qual razão ele batia com a moto na própria casa. E ele morreu. Tá. O cara tava com 20 anos. Aí eu fui lá e tive que falar
com os vizinhos, e foi um lugar muito pequeno, um vilarejo quase. E todo mundo se conhecia. E eles queriam me bater, queriam quase me matar. Eu entendia também ó, a raiva das pessoas, mas mesmo assim estou fazendo o meu trabalho. E sim, isso são momentos difíceis ou são desafios de como você chega, né? Uma pessoa Sim. que sofreu uma perca, uma perca dessa. É uma situação Mas em geral, não sei delicada. como se chama no Brasil, esses ovos de surpresa do Kinder, conhece? Que tem uma Uhum. surpresa dentro. Eu gosto, por exemplo, de tocar campainhas nas portas das pessoas, porque você nunca sabe o que vai acontecer, quem vai abrir. Às vezes as pessoas são felizes que você vem, outras vezes eles são chateados, né, quando você quer uma informação. Mas isso eu gosto. Você gosta? Eu Te, gosto, te dá sim. uma motivação. Isso é mais interessante, por exemplo, falar com políticos. Também gosto, mas isso é fácil. O político sempre vai te dar resposta. Uhum. Deputado, seja quem for, mesmo se o tema não está muito conveniente para ele é Ele obrigado vai a dar te um dar a jeito resposta. de falar, Sim, sim. sim, ele vai falar. As histórias interessantes são essas pessoas, são essas histórias que vêm da população mesmo, né? E que tocam o coração também das pessoas. E às vezes Você, são tristes. sim. E aproveitando o gancho, o que você mais gosta na sua profissão? A viver a minha curiosidade, que eu posso sempre perguntar o que eu quero, né? Você conhece essa situação? Você tem um papo e você se pergunta, mas por que isso é assim mesmo, né? Isso não se deveria mudar? Aí eu tenho um privilégio que eu vou lá e falo com certas pessoas se não tem uma possibilidade de mudar alguma coisa, Uhum. né? Vamos dizer, você sempre vai correr num caminho. E você acha, pô, esse caminho tá muito cheio, esse rio tá poluído. Mas por que ele tá poluído? Isso não deveria ser assim. Aí você procura as pessoas responsáveis e começa a lançar um discurso sobre isso. É Não um que eu, trabalho de não que eu, investigação. sim, exatamente, mas não que eu mesmo tento a mudar alguma coisa, mas que eu levo uma discussão ao público para que as pessoas falem sobre. Ah, entendi. Isso é. Levanta questões. Ou eu sempre gostei muito de política, né? E Uhum. eu gosto de perguntar, eu posso perguntar aos políticos pessoalmente, né? Por que eles fazem uma certa coisa ou não fazem uma certa coisa. Eu vejo isso como um grande privilégio. Apesar disso, Sim. eu viajo quase todo dia dentro do meu país. Eu nunca sei como vai ser meu dia. Nem um dia é como o outro. Você faz uma coisa bem tranquila, talvez, e de repente tudo muda. Uma vez eu lembro, foi um domingo e eu tinha que cobrir uma historinha que foi, não lembro, foi meio chato. Aí já fui no caminho lá, pensei, nossa, esse domingo é tranquilo, não acontece nada. Aí teve um show de de airplanes, de aviões. Aí eu recebi uma ligação assim, Matias, Tá. você tem que mudar, você tem que ir para lá. Um avião caiu no meio da cidadezinha. Eu assim, o quê? Voltei, fui para lá e bom, tu creu que foi, só morreu uma pessoa, mas como repórter isso é uma coisa super interessante, porque você pode cobrir muitas coisas e o dia tá cheio. Na mídia, infelizmente, se diz às vezes bad news is good news, né? Notícia mal é notícia boa, porque pelo trabalho em si Né, que acaba é virando interessante cobrir. manchete. Sim. Ninguém quer Muito saber, bom. tipo, todos os E que dica que trens você dá para correram bem. quem tem interesse em trabalhar? Deixa eu ver, acho que Seja tá com, persistente. com um delayzinho, tá? Tá com delay? Seja persistente, seja curioso, não confia necessariamente na primeira informação que você ouça. Também político,
sempre pergunta 2 vezes ou 3 vezes, Os até a mesma políticos pergunta. daí, você vê alguma diferença dos políticos daí para os políticos daqui? Eu não sei dizer, porque o único político aí que eu encontrei foi um senador de Santa Catarina uma vez, que eu Uhum. bati um papo bem pouco, aí não posso dizer. Mas aqui o sistema é um pouco diferente. O povo tem muito poder com as próprias iniciativas que eles podem fazer, né? Na Suíça, assim, você precisa 100 mil assinaturas da população e aí o país todo vota sobre sua iniciativa. Ah, tá. Qualquer Significa cidadão que comum. se qualquer Você pode cidadão em chegar com uma comum, ideia, se você conseguir 100 mil assinaturas, aí aquilo é levado exatamente, para uma discussão, é isso? exatamente. Tá. Por isso a gente volta muito sobre coisas e o país é altamente politizado, mas isso significa que os políticos têm menos poder também. Entendi. Ou se Entendi. um faz cagada grande, aí outros partidos têm a possibilidade de fazer uma iniciativa. Então tem que ter muito discurso. Mas isso não significa que eles têm interesses próprios. Também no nosso parlamento tem muitos milionários e até bilionários que dizem uma coisa, mas a política deles é outra. Acontece até aí, até na Suíça. Claro, É, porque às vezes o pessoal aqui do Brasil tem uma imagem que a Suíça é perfeita, né? Em todos os sentidos. Acho que é até legal você, né, não, compartilhar também esse outro lado. não, ser humano é ser humano, em qualquer lugar. Exatamente. Mas sim, eu teria curiosidade como é esse trabalho também no Brasil. É, quem sabe, né? Ter a Quem sabe oportunidade um de dia. passando essa pandemia. E aqui você comentou que você viaja muito, né? Por conta do seu trabalho aí dentro da Suíça Dentro do meu mesmo. país, sim. Mas meu Muito, país é pequeno, né? Daí em 4 horas você chega em qualquer lugar. muito bom. Aí se E fica atual. amanhã, por exemplo, amanhã pela manhã, 5 horas da manhã, eu vou sair de casa e chego 6h30, eu acho, num outro estado, e 7 horas da manhã eu vou fazer um live rapidinho sobre a situação dessa região do Covid, e depois no outro estado tem uma reunião de imprensa, porque na Suíça isso é um pouco engraçado, na Suíça temos 26 estados, e todo estado tem o próprio parlamento e próprias leis. Aí Tá. significa que, por exemplo, num estado você tem que usar máscara, no outro estado você não tem que usar máscara e os conceitos de proteção são totalmente diferentes. Só que, numa hora que você passa no carro na Suíça, você passa uns 5 estados e cada estado tem outras leis, né? Imagina, é tipo confusão. E aí um outro estado vai anunciar amanhã quais são as novas medidas de proteção. E isso agora, por exemplo, é uma grande questão, se isso faz sentido que cada estado tem outras leis numa situação como essa pandemia, né? Que a gente tem que fazer essa discussão. E como é que tá a situação aí da pandemia? Bom, os números são muito altos e todo mundo tá com medo de um outro lockdown, mas isso provavelmente não vai acontecer, mas a Suíça está na lista de países em risco e isso afeta todo mundo, né? Especialmente esses que queriam viajar. Eu já comprei meu voo para o México, Que que ver se eu vai não, conseguir, então. que eu não sei se eu vou conseguir. Não, mas É isso, complicado. viajar nesses dias é complicado, né, para todos. E de um lado Deixa eu ver não aqui. deveríamos deixar. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui para você. Vamos lá. A Aline falou falou que é um trabalhão, mas jornalismo é sensacional, com certeza. O Thiago chegou aqui também. Tudo bem, Thiago? O Fábio falou que a desgraça chama mais atenção, que é em relação a manchetes, né? Aí também é assim, Matias? Claro, ninguém quer ouvir hoje todos os trens funcionaram bem. Ninguém quer ouvir Ninguém hoje quer não teve ouvir. acidente. É triste, mas é a realidade. Mas E o que quem as é que vai pessoas atrás gostam. desses furos aí? Como é que funciona? Como é que vocês sabem que aconteceu alguma coisa? Bom, hoje em dia com celulares isso é muito rápido, né? São os leitores, os telespectadores que mandam
até o primeiro foto, o primeiro vídeo. O primeiro vídeo quase nunca é de nós mesmos, porque hoje em dia as pessoas que são presentes lá. Ah, então a E população já usa. acontece muitas vezes que a gente sabe de um acontecimento antes da própria polícia. Aí você recebe uma foto, por exemplo, de um incêndio. Você, nossa, tem um incêndio. Se liga para a polícia para confirmar. E muitas Uhum. vezes a polícia ainda nem sabe. Fala assim, ah, peraí, preciso ver. Ah, é. Aí a gente chega lá no lugar no mesmo tempo do que a própria polícia. Olha. Ó, o Fábio perguntou se aí tem programa estilo da Atena. Não Não. sei se você conhece o da Atena aqui. Eu conheço bem a Datena. O Datena aqui seria preso, com certeza. É, Não, então não tem, não tem. não pode falar desse tipo de coisa na televisão. De jeito nenhum. Mas por quê? Tipo, É lei? Como é que funciona? Ou a população que não gosta? não, na televisão, você não pode fazer propaganda política. Uhum. Aí o repórter, o apresentador não deveria ocupar uma posição política. Ah, tá. Tem que ser E imparcial. se exatamente. E se você vai Tá. na frente e fala, ah, esse prefeito é um lixo, esse prefeito é uma merda, você influencia as votações, né? Você tem um grande poder, Ah, entendi. Então é proibido. né? E se você ia falar como apresentador que que você gosta que a polícia matou de pessoas, ou bandido bom, bandido morto, aqui você seria provavelmente preso. Viu, gente? Como é diferente? Eu também não Aí sabia como o disso, não. Datena seria bom no futebol aqui. Ah, é? E aí, onde você trabalha, você cobre todo tipo de notícia ou você tem algum segmento? Eu cobro quase tudo. Eu não faço muito Uhum. celebridades porque não gosto, eu não faço muito esporte, porque também não gosto muito de. Eu gosto muito de futebol, mas eu não gosto de fazer entrevista com os jogadores de futebol, porque eu acho sempre a mesma coisa. O que eu gosto mesmo é política, Uhum. crime e histórias que tocam as pessoas. De vez em quando eu atuo uma história sobre gatos ou cachorros, que são esses pequenas histórias que as pessoas gostam, né? Que são essas histórias que não são de bad news, que são de good news. Isso eu gosto de fazer. O Fábio falou que nem tem bandido aí na Suíça. É verdade? Tem bandido de alto grau. Se você tem uns 100 milhões para esconder, aí. É outro Não, tipo não. de bandidagem. Mas tem bandido sim também, Tem. claro. Mas que crimes que acontecem aí, por exemplo, que você cobre? Quais são os tipos? Ah, roubo, tem. Ou muito, infelizmente, violência domestical, tem bastante. Ah, tem violência doméstica. Assassinos são raros. Que tipo, o latrocínio é muito raro, muito raro. Acho que menos que um por ano. Isso quase não tem. É Mas bem seguro. mais violência assim de noite, que um grupo de adolescentes vai atacar outro grupo e um tem um facão. Isso acontece, sim. Tipo gangue, mais ou menos isso. Se, não gangue necessariamente, são mais assim pessoas jovens, bêbados em grupo e um provoca um outro e aí começam a brigar e um tem uma faca e a coisa vai um pouco além do que deveria. Tá. Mas Isso nem acontece. comparação com o que tem aqui, né? Questão de Não, quantidade mas também não tem nem como comparar. não, mas isso não. Tá. É E mais tranquilo aí, ainda. quais foram as manchetes aí dos últimos 3 dias? Você consegue lembrar para compartilhar com a gente? Você me pergunta uma coisa, né? Tem um citado de um Goethe que diz: nunca é mais velho do que o jornal de ontem. Se você me pergunta que eu fiz ontem, eu não sei. Eu não Não sei sabe. de dizer. Não sabe de hoje, não Provavelmente, sabe de amanhã. putz, Também hoje tá minha não. folga. Eu nem sei o que o jornal vai fazer amanhã. Mas É, provavelmente Covid. provavelmente Covid. Entendi. Provavelmente Covid, porque os números são tão altos aqui no momento que todo mundo tá bem em pânico.
Ó, o Thiago perguntou: há quantos anos você fala português? Teve ou tem dificuldade para entender e escrever em português as notícias? Sim, eu ainda tenho. Eu falo português faz uns 10 anos, 12. E eu consigo facilmente assistir o Jornal Nacional, mas, por exemplo, quando eu leio um jornal como Le Monde Diplomatique em português, por exemplo, aí eu tenho que usar o tradutor para muitas palavras. Não muitas, mas assim, algumas. Alguns Mas termos. eu consigo entender o conteúdo todo. Mas se eu ler um jornal que usa um pouco mais uma linguagem mais específica, Tá, aí demora legal. mais. O pessoal que chegou depois, a gente está com o Matias. O Matias ele é suíço, ele é jornalista. Ele está em Zurique, agora está lá na redação do jornal, inclusive. Fez até um tour aqui para gente, bem legal, da redação. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para ele, aproveitem, tá? Que ele está aqui disponível. Diz que é folga dele, né? Que privilégio. Ó, o Wendel falou que você fala português bem falado. Obrigado. Eu acho que o meu português está um pouco enferrujado já. Eu Tá bom, falo Fê, pouco. já. Tem poucas ocasiões que eu falo hoje em dia. Quando eu morei em Basel, eu falei muito, seja com a Letícia, seja com os portugueses, porque eu morei até juntos com portugueses. E aqui eu falo quase só suíço-alemão. E você comentou aí da sua rotina, que não tem muito rotina, né? Que não sabe muito como é que vai fazer. Você consegue equilibrar a sua vida pessoal com a profissional? Você diz quando eu tenho um caso que me toca pessoalmente, por exemplo? É, questão de rotina, assim, de descansar, de ter um tempo de lazer. Dá para conciliar isso? Ou o Sim. trabalho acaba te consumindo mais? Não, porque eu sempre fui acostumado, por exemplo, a trabalhar nos domingos. Aí eu não conheço Uhum. o conceito de fim de semana. Para mim, existe só dia de trabalho e dia de folga. E muitas vezes durante a semana eu não sei qual dia que é. Hoje, por exemplo, hoje eu Hum. sei que é quinta, porque marquei. Mas muitas vezes durante a semana eu não sei qual dia exatamente é, porque isso para mim não tem importância. Eu tenho folga ou eu trabalho. E do equilíbrio, eu começo às vezes muito cedo, às vezes muito tarde. Sim, eu costumo, é um costume. Aí quando eu começo muito cedo, eu aproveito e eu tomo um cochilo na tarde, ou faço uma coisa que eu não ia fazer, por exemplo, fazer as compras numa tarde, numa quarta. Perfeito, tem ninguém. Quem quer fazer compras no sábado? Aqui Prefiro geralmente tem trabalhar. muito. É por causa disso, porque tem muito movimento no sábado. Eu não quero esse Sim. movimento no sábado quando eu faço compras. Eu quero a loja para mim. Então, esse equilíbrio tem uma coisa que eu aprecio. E nesse trabalho onde eu estou agora, eu acho muito legal. Na Suíça, obrigatoriamente, você tem 4 semanas de férias em todos os Uhum. empregos. Mas, normalmente, você tem 5. Aqui eu também tenho 5 e como eu trabalho os domingos de vez em quando, significa, se você trabalha mais que 13 domingos no ano, você recebe uma extra semana de férias. Significa, ano que vem eu terei 6 semanas de férias. É muita Ah, coisa. bastante. Nem sei o Bastante. que eu vou fazer com tantas férias. Ó, a Sandra perguntou qual que é o idioma mais falado na Suíça. Bom, a primeira idioma é suíço-alemão, né? Que é um dialeto de alemão. E são, acho que, 65% da população que fala isso, ou 60%. E depois vem francês, que é mais ou menos um terço da população fala, um pouco menos que um terço. E depois o italiano, que é uns 5% da população fala. E também tem o romanche, que é um idioma latino, que são uns 30 mil pessoas falam, que é um idioma bem conservado nas montanhas, que só se fala num estado mesmo. E ninguém entende, porque isso eles têm que falar alemão ou outro idioma. E também desses do parte italiano, como normalmente as pessoas não falam italiano aqui, esses que falam italiano têm que falar alemão e ou francês. E o parte francês só fala Respondido? francês. Se fica, quando eu Bom. quero uma coisa do parte francês, eu preciso falar francês. Um pouco. Quais idiomas você fala, então? Eu vou aproveitar a pergunta dela para complementar. Eu falo alemão, francês, português, inglês e um pouco espanhol. Muito bom.
Ó, o Fábio falou para você vender as férias, se aí não tem essa opção. Que Nem aqui no sei. Brasil a legislação permite. O pessoal pode vender uma parte das férias. Nem sei se a gente pode vender as férias. Boa pergunta. Mas se der para viajar, quero aproveitar bastante. Quem sabe conhecer a Ásia, que eu nunca quis conhecer, mas já quer ter uma semana extra. Muito bom, muito bom. E teve alguém que te inspirou para trabalhar nessa área de jornalismo? Ou você foi por conta da sua curiosidade mesmo, que você comentou lá no começo? Isso foi para minha própria curiosidade que eu entrei na área Tá? mesmo. Mas quem me Não é que você inspirou conhecia muito, alguém? não. Meu primo é jornalista também, mas eu nunca tinha nada a Uhum. ver com ele. Quem me inspirou muito é engraçado que é meu chefe. Quem é hoje meu chefe, ele foi repórter em Bruxelas para o TV Nacional e ele foi responsável para todos os acontecimentos da União Europeia. E teve uma fase, ele foi novo, acho que ele teve uns 29 anos, que ele cobriu temas muito complexos sobre a política entre a Suíça e a União Europeia. Ele explicou isso tão bem que eu estava na frente da televisão e pensei, puxa, dá um preço para esse cara, ele é tão bom, eu quero aprender desse cara. E hoje em dia ele é meu chefe. E, sim, eu Olha que posso trabalhar legal. para a pessoa que me inspirou bastante. Isso me enche um pouco de orgulho. Muito Isso é bom. muito legal. Ter contato direto ali, né? Essa troca, dá para aprender bastante. Muito bom. E ele é gente boa. A gente recebe, a gente recebe umas roupas do trabalho para apresentar e eu fui lá no vestiário e ele foi antes de mim e ele esqueceu o relógio dele lá, né? E eu achei o relógio por coincidência dele e devolvi para ele. E ele ficou tão feliz que ele me comprou uma garrafa super boa de whisky. Achei muito Ai, fofo. sim! Aí sim, a Aline falou, inspiração, muito boa. Verdade. Teve mais alguém aqui que falou também que você está falando português muito bom. Português, está falando bem português? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vocês querem fazer Mas, mais alguma pergunta para o Matias, gente? Aproveitem. Uma curiosidade lá da Suíça. Se querem. Vi que teve que chegou um pessoal depois. Deixa eu ver aqui. eu acho no mundo todo a área de jornalismo está muito complicado no momento por causa de pagamento, né? Que ninguém paga mais para informação e isso dá uma pressão alta e ninguém lê mais jornal, também não, né? Se é escrita mesmo, só online, isso influencia muito a área do jornalismo. Antigamente, por exemplo, teve um jornalista que podia trabalhar 3 dias numa história, ou 4, e hoje em dia, todo Uhum. dia, você tem que cobrir uma outra história. Você tem menos tempo para investigação, mas isso é um tema que afeta tanto o Brasil quanto a Suíça, como todos os outros países, né? Sim. Que tem a questão, quem tem uma assinatura de um jornal, quem paga por um jornal, quem paga para informação, É, isso até mudou mesmo mesmo, o, né? Com os anos. até mesmo o TV, né? E a importância dos jornais também está diminuindo. Uhum. Deixa eu ver Seja aqui. A Aline perguntou se em relação ao roubo é mais fácil prender os bandidos aí na Suíça do que se, aqui. se é mais fácil prender, Aí, mano, eu não sei. eu não sou policial, eu não sei. Mas eu acho que o Brasil em policiamento tá avançado, porque tem mais experiência. Uma Deixa eu coisa ver aqui. curiosa, por exemplo, aqui é proibido de mostrar os bandidos, os rostos. Isso é Uhum. proibido por lei, você não pode mostrar no jornal. Ao contrário, no Brasil, o Peru, os Estados Unidos, que você sempre pode mostrar o sujeito. Uhum. E é engraçado, quando um suíço comete um crime no Brasil, no Peru, ou seja, nos Estados Unidos, e a gente fica sabendo disso, a gente só precisa entrar nos jornais de lá
E sempre tem o cara e o passaporte, a gente sabe exatamente quem é. Isso depois facilita O para nós. rastreamento. Sim. Porque a Ah, polícia também legal, não dá, a interessante. polícia nunca dá informações aqui de quem foi, quem cometeu o crime e tal. Aí você sempre tem que ir na rua e procurar, bater as portas. É, vocês têm trabalho de investigação mais elaborado, né? Por conta Sim. dessas questões. Aí no Brasil não Legal. sei quanto a polícia também trabalha com as mídias. É, também não sei dizer. Se alguém souber, manda aí nos comentários. Compartilha com a gente aí a informação, tá? E do Mas seu ponto. tem esses Pode, programas pode aí que falar. se liga, né? Na Bahia tem se liga Bocão, ou como se chama esse programa do Tatena? Cidade Alerta? É esse. A Cidade Alerta com certeza recebe informações da polícia para facilitar o Entendi. trabalho Sim. deles. Informação privilegiada. Ou Exatamente. antes. Sim, sim. E do seu ponto de vista, qual que você acha que vai ser o futuro aí da profissão de jornalismo? Eu não faço ideia. Eu acho. Aqui se discute muito se o governo deveria financiar os jornais, ajudar o Uhum, jornalismo, que tipo seria uma opção, mas no outro lado o jornalismo seria dependente do governo, que uhum. que não deveria ser, porque o jornalista tem que observar o Estado, né? Isso é o principal foco. Você tem que Você tem que ser crítico contra o trabalho do governo. E se o governo te financia, você provavelmente é menos crítico contra o próprio governo. Isso é perigoso. Sim, sim. Então, aqui também se discute, até no diferentes jornais, de fazer paywall, né, que você tem que pagar para artigos, mas eu não sei se a população é disposta para pagar. Mas, né, na área Uhum. na época de Facebook, a gente E está aí, tão como é acostumado que. de usar tudo de graça. Sim, verdade. E aí, aproveitando, eu tinha esquecido, era para ter perguntado isso antes já. Como é que funciona aí para vocês a questão de fake news? Isso é uma questão aí para vocês? Sim, sim, claro. A gente tem grandes manifestações contra a corona, pessoas que falam, ah, corona isso é uma mentira, e Uhum. isso é uma conspiração grande, e isso é devido a fake news que eles seguem no YouTube e no Facebook também. E a credibilidade da mídia sofre nisso. Mas vocês têm algum tipo de controle aí ou não? Não, isso você não pode controlar, né? Uhum. O que as pessoas consomem. Sim. Isso é uma questão como o Facebook lida com isso, como o Instagram lida isso, como o Twitter lida com isso. E eles começam a deletar isso, mas a gente não tem afeto, porque essas pessoas que leem os fake news não são essas pessoas que leem a gente, né? São essas pessoas que Entendi. acreditam que a mídia tá manipulando as pessoas. Bom, a mídia não é neutral. A gente não, aqui, por exemplo, a gente não é completamente neutral. Significa, se sua Uhum. opinião é que alguém que é homossexual não é ser humano, se você defende essa opinião, a mídia, ou nós, a gente não vai te tratar como se isso fosse uma opinião que se pode discutir. A gente, a gente tem uns temas que a gente tem posição. Significa, por exemplo, que não deveria ter diferença entre homem e mulher, né? Por exemplo, no pagamento, igualdade de homem e de mulher, igualdade também para os homossexuais. Isso são temas que a gente não negocia. Entendi. Que a gente não esquenta também todo o tema dos estrangeiros, que a gente não aponta sempre para os estrangeiros e fala, olha, esses têm culpa na sua miséria. Isso é sempre um tema delicado aqui na Suíça e na Europa também, os imigrantes e os estrangeiros, se você tenta não esquentar a situação. Uhum. E colocar Porque ao lenha na final, fogueira. eu não, ninguém acho que quer que tipo uma casa de asilos vai ser queimado
por sua culpa, né? Que eles matam os imigrantes por sua culpa, por causa de um artigo. Não tem represárias, né? Matias, a gente tá caminhando já pro finalzinho da live. Passa muito rápido, Passa rápido mesmo. né? Muito rápido. Então, queria ouvir de você, deixar um espacinho aí para você falar mais com o pessoal que pretende seguir nessa profissão. Qual é o seu último recado, dica, conselho? Teve uma galera que chegou depois, também quem vai ver depois lá no IGTV. Bom, o O que bom é você no tem para jornalismo. dizer, pessoal? O jornalismo não é uma profissão como, por exemplo, médico, que você tem que começar muito cedo e estudar muitos anos para poder entrar. Jornalismo, você precisa você precisa só de interesse, de um conhecimento geral de coisas, de muita curiosidade e de habilidade de falar com pessoas. E quando isso te interessa, vai atrás. Independente se você tem 20 anos ou 40 anos. E vai bater a porta dos jornais e vai de novo, vai encher o saco até Você abrir uma conseguir? porta. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Fala de novo o nome do seu jornal, se tiver alguém Meu depois quiser jornal, dar uma pesquisada na internet. meu jornal se chama Blick. Blick. Clique. Blick.ch. Viu, pessoal? Depois, quem quiser conhecer um pouquinho, dá uma passadinha lá. Lá vocês falam em que idioma de um jornal? É alemão. O jornal é. Bom, Tá, o jornal é alemão, tudo que é oficial é alemão, mas falado no jornal é suíço-alemão. É o tá, dialeto que a gente fala na Suíça. tá. Bacana. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, fica aí a sugestão. Vou agradecer o Matias mais uma vez. Muito obrigada. Sei que tem uma rotina puxada aí. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz. Obrigado Acho que pelo agregou convite. muito, né? Até pela questão cultural aí, para a galera ter uma, né, conhecer o jornalismo por um outro ponto de vista. Semana passada a gente teve também um profissional que trabalha um pouco no jornalismo daqui. Então, acho legal fazer essa junção aí, né, de perspectivas. Muito Sim, muito bacana. legal. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada também a todo mundo que estava na live, tá? Deixa eu agradecer. E vamos encerrando por aqui. Bom, é noite já ainda, né, Matias? É noite, é noite. E como, Boa como eu tenho noite. que acordar 4 horas, eu vou pegar o carro agora, vou para casa deitar. Descansar. Muito bem. Exatamente. Muito obrigada. Bom Obrigado descanso aí você. para você. Bom trabalho. Obrigado. Boa noite. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.